Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 30 de abril, cuja leitura bíblica do dia está em Atos capítulos 17 e 18 e também Josué capítulos 17 e 18. Interessante, né? 17 e 18, 17 e 18. E nós vamos refletir a respeito nesse vídeo do chamado ao Deus Criador. Um chamado ao Deus Criador. Atos capítulo 17, se você puder pegar a sua Bíblia, vai ser uma bênção, como você sempre me ouve dizer, para que você acompanhe na Bíblia o que nos diz a santa e poderosa Palavra de Deus, a partir do verso 22 a 29. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Muito bem. Eu tenho observado sempre como a humanidade ela tem desprezado, ignorado, aviltado, insultado, ofendido o seu Criador. Isso inclui você e eu. Nós nos esquecemos de que Deus é o nosso dono, porque Ele nos criou e porque Ele nos criou, nos comprou pelo precioso sangue de Jesus. Claro, se você não rendeu sua vida a Jesus, você não foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas se você render sua vida a Jesus, você terá sido comprado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi vertido também para que Deus comprasse você de volta para Ele. Mas a questão é se você e se eu correspondemos ao chamado ao Deus Criador. Olhando direto aqui para o nosso contexto, vemos Paulo, tá? Lembra de Paulo? Na sua segunda viagem missionária, passa a Macedônia, lembra? Qual o melhor lugar para estar? Tendo passado por Filipos, Tessalonicenses, Bereia, e ali cada uma das cidades ele passando momentos difíceis, Paulo foi acompanhado por alguns dos bereanos convertidos, partindo para Atenas, sem Silas e Timóteo, que eram da sua equipe missionária. E aí, a primeira intenção de Paulo era esperar pela chegada dos companheiros, pois ele tinha enviado uma mensagem para Bereia para que eles fossem ter com ele o mais rápido possível. E é interessante que nisso tem a questão de Paulo os enviar Timóteo para ver a situação dos tessalonicenses
no capítulo 18, faz parte aqui da nossa reflexão do dia, verso 5 do capítulo 18. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E o que aconteceu com essa notícia que Timóteo deu a ele? Verso 1 do capítulo 18. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então de Atenas ele foi para Corinto. Lá ele não foi perseguido. Aí no verso 5 diz que quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito para fazer com mais dedicação e mais intensidade a obra. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele fala algo interessante a respeito disso, dessa chegada de Timóteo. Olha o que Paulo diz no capítulo 3, ele diz o seguinte: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Então, nesse interim, Paulo ali em Atenas, aguardando notícias, quando ele se viu rodeado de templos e altares, estátuas, adoração idólatra, ele não aguentou ficar em silêncio, mesmo em meio a esse aparente abalo emocional. E eu creio que sim, Paulo estava profundamente abalado no seu emocional por conta da igreja de Tessalônica. Eu entendo que sim. Por tudo aquilo que ele relata, escreve, eu creio que sim. Tá? Dos versos 17 a 20, no capítulo 17, nós vimos que Paulo ele começa a falar sobre Jesus Cristo. Os filósofos epicureus e estoicos o chamaram de tagarela, falador, dizendo que ele estava anunciando sobre deuses estrangeiros, e aí o conduzem ao Areópago. Eu vou falar mais à frente sobre esse Areópago. Um local onde eles defendiam ideias e teses. E lá no Areópago, eles questionam Paulo. Houve uma resistência à mensagem do Evangelho, que soava estranha para eles, e eu vejo muita semelhança aos nossos dias. Ao nós pregarmos, versículo 18, diz que ele dizia que Jesus falava da ressurreição. Falar da ressurreição de Jesus é falar que se ele ressuscitou e nós morremos com ele também ressuscitaremos. Então isso nos aponta a uma vida eterna com Deus, em Cristo. Anunciar isso hoje num ambiente que rejeita as coisas de Deus, que pensa nas coisas da terra, que o humanismo é tão grande, em que fazemos de tanto, além das entidades em si, mas a humanidade faz de várias pessoas, seres humanos, de coisas, de ideias, de pensamentos, de conquistas, faz de seus ídolos. E uma mensagem que anuncia Jesus, dizendo que esses ídolos são nada, soa estranha nos nossos dias também, essa rejeição.
Quem eram os epicureus? Os epicureus eram os hedonistas daquela época, acreditando que a felicidade está no prazer. Não acontece assim em nossos dias, em que a mensagem do Evangelho soa estranha e é rejeitada porque muitos buscam a felicidade fora de Deus? Sim. O verso 18 fala também dos estoicos que contendiam com ele. Os estoicos acreditavam que cada pessoa deveria viver conforme o seu destino, sem alterar nada, é o fatalismo. Também não acontece assim em nossos dias, em que há aqueles que rejeitam o Evangelho, acreditando que não podem ser transformados, que são desse jeito mesmo, que a vida dela sempre foi assim, e assim vai até o fim. Ok? O que era o Areópago? O Areópago, esse lugar para onde Paulo foi levado, ele funcionava como um tribunal de justiça a céu aberto, tá? Num local chamado Colina de Marte. Isso é muito interessante. Por quê? Porque esses nomes eram nomes que eles davam a entidades. Aí você pensa em Marte, Marte, o planeta. Não foi à toa que recebeu esse nome, tá? Que Marte recebeu esse nome. Ah, Marte não é planeta. Vamos seguir, vamos seguir. Marte era o nome grego do deus da guerra. Então, aliás, parênteses aqui, os nomes dos planetas, dos astros celestes, foram dados nomes pelos humanos, nomes, muitos, de entidades, tá? Fecha parênteses, mas não foco aqui. Mas o deus da guerra, Colina de Marte, Marte, o deus da guerra. Eu compreendo, tá? O meu entender que Paulo estava emocionalmente abalado, preocupado com os Tessalonicenses e sob intensa batalha espiritual. Sozinho. Pensa nisso. Sem seus companheiros de missão. Sem seus intercessores. Tinha ali alguns bereanos, né, que o dispensaram ali. Mas não ficaram com ele o tempo todo, pelo que eu entendo aqui do texto. Que ele diz que ficou sozinho em Atenas. Lemos lá em 1 Tessalonicenses 3. Então, mesmo assim, emocionalmente abalado, em guerra espiritual, Paulo estava preparado como um valente soldado, revestido de toda a arma. Pensa no peso espiritual daquela cidade cheia de estátuas. Como soldado revestido de toda a armadura de Deus, no cumprimento da missão de revelar a Cristo. Aí quando ele diz no verso 22, o verso 21, né, a gente vê que eles eram meio fofoqueiros. Aí no verso 22, quando ele fala que os via com tanto quanto supersticiosos, a gente precisa pensar nisso, porque Atenas, ele via a idolatria, o verso 16 diz, era conhecida como a cidade dos 1000 deuses. Por quê? Com alguns dizendo que naquela época chegou a ter mais de 30 mil estátuas públicas de deuses, de demônios. 30 mil estátuas de demônios numa cidade. Pensa nisso. Existem algumas cidades, que no Brasil, por exemplo, tem uma, no Nordeste, que tem estátuas de demônios assim, um volume grande em praça pública, em locais públicos, até tidas como ponto turístico. Pensa nisso. 30 mil estátuas públicas de deuses, sem contar as estátuas particulares que cada um tinha. E dizem, até alguns historiadores, que
poderia ter mais estátuas do que homens na cidade. Tinha esse panorama. E aí, numa pregação maravilhosa, épica, no meu entender, alguns dizem que em 1 Coríntios, quando ele fala que não chegou a eles com sublimidade de palavras, lembra? Paulo saiu de Atenas para Corinto, que ele não chegou com sublimidade de palavras, não procurou saber nada deles senão Cristo, é que Paulo teria escorregado nessa pregação em Atenas e ele usou um elemento cultural, vou comentar mais à frente, foi lá, fez uma ligação que eu já vou falar também, de um fato histórico e tal, e aí, sabe, que ele depois lá reconheceu em Corinto que a sua pregação não foi adequada. Só que eu, pessoalmente, eu discordo dessa visão. Por quê? Porque ele pregou a palavra, ele pregou o evangelho, não pregou nada além do evangelho. Ele apenas fez ligações para que aquele povo entendesse. E no versículo 34 diz o seguinte: todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Ou seja, teve conversão. Pregou o evangelho, teve conversão. Paulo errou na pregação? Não entendo assim. Eu pessoalmente não entendo que é disso que ele está falando, escrevendo aos Coríntios. Meu entender na palavra, ok? Se você discorda, eu respeito. E aí nessa pregação, Paulo aproveita para denunciar a situação espiritual do povo. Vejo vocês supersticiosos, fala ali, tá? E prega o evangelho estrategicamente. E por que eu digo estrategicamente? Versículo 23, ele diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, tá falando do pecado deles, da idolatria, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Está fazendo um contato, tá? Naquilo que era a realidade deles. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Por quê? O Paulo faz menção a um fato histórico sobre o altar ao Deus desconhecido. Tem algum vídeo aqui no canal que eu peguei um trecho de uma pregação em que eu falo sobre isso. O Deus desconhecido não dá para falar aqui para não ficar a reflexão bem grande. Depois eu vou ver se eu lembro de deixar no comentário onde está, aqui em algum lugar, esse trecho sobre como trata disso. Mas ali ele recordava aos atenienses sobre que Deus ele estava pregando. O Deus que os havia respondido num período de grande praga que eles tiveram. Em que eles fizeram uma oração entregue ali ao Senhor. Tem o episódio das ovelhas. Então Paulo ele entra ali na história deles. E aí chamou a atenção. Depois, nos versos 24 e 25, nós vemos Paulo anunciando o Deus da Bíblia, o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, incluindo o homem. Depois, nos versos 26 a 28, na parte A, nós vemos ele argumentando que a humanidade tem a revelação de Deus, no qual vive, se move e existe para o buscar. Não é que nós vivemos, nos movemos, existimos para nada, mas Deus nos deixou aqui na terra para o buscar. Depois, nos versos 28, parte B e 29, ele argumenta a distinção entre o Senhor e os falsos deuses, em que ainda faz uma citação atribuída a alguns poetas gregos para mostrar quem é Deus. E aí, Paulo está falando do Deus, o Criador. Deus, o Criador. Deus, o Altíssimo, é o Criador dos céus e da terra.
Ele é o Senhor do universo, como fartamente nos revelam as Escrituras. Fartamente. Alguns versos. Por exemplo, sobre o Criador. Ele é antes da existência. Não é que ele existe, ele é antes da existência. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio ele criou. Deus é antes do princípio. Você está entendendo? Então ele é antes da existência. Ok? Ele não foi criado. O Criador dá e sustenta a vida. Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. O Criador é o que cuida. Atos 14:15-17. E dizendo, Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações. Ele cuida. O Criador nos entregou o governo da terra. Salmo 115, versos 15 e 16. Sois benditos do Senhor, abençoados, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. O Criador, ele livra. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versos 15 a 20. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Ele livra. O Deus Criador socorre. Salmo 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Criador, ele renova e fortalece. Isaías 40, 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Criador, ele olha para o contrito. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ele olha para o contrito. O Criador,
justifica. Ele é que o justifica. Ele é o dono e é o que justifica. Salmo 24, 1 a 5. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o nosso dono. Ponto. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. É Ele que justifica. O Criador, Ele é o Deus, é o Senhor, o único Deus. Isaías 45, 18 a 23. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo em um lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada saibam os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Parênteses, é idolatria? Sim. Não é porque existem os outros tipos de idolatria que você carregar falsos ídolos, imagens de escultura, que isso não seja idolatria. É idolatria sim. 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 Fecha parênteses. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Te lembra algo? O Criador, Ele capacita. Atos 4, 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. 29 a 31 agora. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Só que o Criador não deve ser colocado no fim da fila. Eclesiastes 12, 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Muitos só querem buscar a Deus, dizem que vão buscar a Deus quando forem mais velhos, quando forem adultos, quando forem pais, mães, quando forem avós, quando estiverem no fim da vida. Muitos dizem que vão buscar a Deus quando estiverem bem doentinhos, já quase falecendo, e não sabem que o dia de hoje não sabemos nós que dirá o de amanhã. Se hoje for o teu último dia de vida, para onde vai a sua alma? O Criador não deve ser contestado. E como isso acontece? Isaías 45, versos 9 a 12. Ai daquele
que contende com seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? É daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tua luz? Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que me deste esta vida, este trabalho, isso e aquilo outro? Fulano, arrependa-se, peça perdão, perdoe. Eu não vou pedir perdão nada. Foi ele que fez, a culpa é dele, é dela, eu não vou pedir perdão. O Espírito Santo está confrontando. Não vou pedir perdão, nada. Não vou perdoar, nada. Ai daquele que contende com seu Criador. Continua o texto. Assim diz o Santo, o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O Criador não deve ser desonrado. Romanos 1, 21 a 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios. Tornam-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Foi largado de mão. A imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O Criador não deve ser desprezado. Oséias 8,14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Não, vou edificar templos, não vou adorar a Deus, não. Vou multiplicar cidades fortificadas, minha fortaleza não é o Senhor, não. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. O Criador não deve ser insultado. Provérbios 17, 5. O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. Lembra, além do desprezo ao pobre, de menosprezar, de não querer ajudar, lembra de um humorístico, um seriado, meados da década de 90 até o início dos anos 2000, talvez, e que tinha um personagem que dizia o seguinte, e talvez você ria bastante como eu também: eu tenho horror a pobre. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. Arrependa-se desse pecado também. O que se alegra da calamidade não ficará impune. É isso mesmo, tinha que ter acontecido também. Esse povo deixa lixo na rua, bem feito para eles aprenderem. Por isso que entupiu o bueiro. A pessoa leva um tombo e ri. Os males acontecem às pessoas e a pessoa está rindo. Enfim. Como? Como então nós atendemos ao chamado ao Criador? Versos 30 e 31 nos mostram o seguinte:
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo concluiu a pregação, proclamando o decreto de Deus. Preguei certa vez sobre ele como o decreto emergencial de Deus. Paulo conclui proclamando esse decreto, chamando ao arrependimento de pecados e considerando que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, é a prova não apenas de que pela fé nele nossos pecados são tornados sem culpas, porque a justiça de Deus foi plenamente satisfeita na punição que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados lançados sobre ele, que foi feito maldição em nosso lugar naquela cruz. Sem jamais ter pecado. Quando ele ressuscita, ele era justo, o Pai, a justiça de Deus foi satisfeita, o Pai o ressuscitou, provando que se depositarmos a nossa fé em Jesus, que ressuscitou, nossos pecados estão sem culpas. Mas Jesus não ressuscitou apenas para isso. Jesus ressuscitou como prova de que ele vai julgar toda a humanidade. Por isso, você e eu precisamos corresponder ao chamado ao Deus Criador em arrependimento de pecados, porque Jesus vive. E esse é um detalhe muito especial, não só por isso, mas que eu preciso te chamar a atenção para algo. Porque no versículo 23, na parte B, Paulo diz o seguinte: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo está dizendo que anunciava o Deus Criador, que ele vai falar no versículo 24 em diante. O Deus Criador, que fez o mundo e tudo que nele há, reverenciado pelos atenienses no altar ao Deus desconhecido. Mas peraí, eu estou anunciando o Deus desconhecido, o Criador. Mas quem que Paulo estava anunciando? Versículo 18, parte D. 18, parte D. Porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. Paulo anunciava a Jesus. A Jesus, Criador, o Deus desconhecido. Um chamado ao Criador é um chamado a Jesus Cristo, que nos criou. João 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É um chamado a Jesus Cristo que nos sustenta. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A que o constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se a palavra de Jesus sustenta tudo, a palavra de Jesus tem poder na nossa vida? Um chamado ao Deus Criador é um chamado a Jesus Cristo, que nos redime por seu sangue. Colossenses 1, 12 a 17. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz,
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito não porque ele foi o primeiro criado. Aí ele explica aqui o que ele está falando, que é o primogênito é o principal, né? O cabeça. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E eu encerro a nossa reflexão com um mix de letras de canções que falam do Criador, de 3. Rei da criação, da terra, céu e mar. Fez do céu o teu palácio, toda a glória te daremos. Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, santo. Senhor da terra e do céu, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Por isso, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, o Deus Criador. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.